Eu fiz um tempinho atrás uma review sincera de The Amazing Spider-Man do Andrew Garfield e mostrei como a minha opinião e a de muita gente foi contaminada pela nostalgia dos filmes do Tobey. E aí a gente já chegou com paus e pedras e muito ódio e rejeitou o The Amazing Spider-Man e mandou o Andrew pra casa do cacete. Simplesmente rejeitamos e despejamos todo o ódio possível em cima do Andrew só por ele andar de skate. E foi um vídeo bem longo e bem emocionante e divertido de fazer. Eu gostei muito de fazer e vocês também gostaram bastante. E de verdade a minha vontade era fazer um vídeo igualzinho nesse nosso especial de 30 mil, mas infelizmente não tem como fazer um vídeo nessa pegada de The Amazing Spider-Man 2, porque esse filme tem problemas demais. Só que para não fazer um vídeo completamente deprimente e triste, eu resolvi fazer uma review mais animada e zoando os pontos ruins desse filme e ressaltar os bons, porque tem uns pontos bem legais, mesmo que eles sejam a minoria. Mas antes, já deixa aqui o seu like, seu hype, seu comentário e ativa o sininho. Tem gente reclamando que não tá recebendo notificação. Ativa o sininho porque o YouTube é sacana. E também porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana. Amanhã nós vamos falar do Deadpool e das skins 8 bits do Homem-Aranha e do Venom, então já aguarde. Opa, Aranha do Futuro aqui. E aí galerinha, belezinha? Hora do aviso clássico. Se você discordar de qualquer uma das opiniões do Aranha Humana, você é livre pra ser um filho de uma puta. Discordar tranquilamente, não tem o menor problema. E você pode pegar e tomar bem no meio do seu... Comentar aqui embaixo a sua opinião. Sintam-se livres pra discordar. Sejam engraçados, maduros e não copiem ninguém. O começo do filme pra mim já é um desastre. Já começa com um dos maiores desgostos da minha jornada como fã do Homem-Aranha, que é justamente a justificativa pro sumiço dos pais do Peter. É sério que os pais do Peter tinham que ser cientistas? Tinha que ser da Oscorp? É sério? É sério que eles tinham que ser os heróis com um projeto incrível que não podia cair nas mãos erradas? Não era pro Peter ser identificável? Não, jamais identificável. E antes que venham comentar, ai, mas na verdade isso é canônico nos quadrinhos, eles são agentes secretos da SHIELD. Independentemente de ser fiel aos quadrinhos ou não, na minha humilde opinião, isso é uma decisão narrativa de bosta. Prefiro 1 milhão de vezes a hipótese de que os pais do Peter infelizmente acabaram morrendo, seja por causas naturais ou por algum tipo de acidente, eram pessoas boas e tal, ou até que abandonaram o Peter. Mas vamos seguir. Eles têm uma lutinha lá no avião, né, os pais do Peter com um agente secreto, um cara infiltrado ali que matou o piloto, e a mãe do Peter leva um tiro, trágico. E me desculpa galera, não é na maldade, mas ela levar um tiro e toda essa lutinha aqui me lembra a cena da morte dos pais do Peter Parker lá do filme Super. E aí tem toda a cena trágica do avião perdendo o controle, eles conseguem enviar o arquivo e vai todo mundo morrer, e é isso aí, morte trágica que no fim eu acho uma bosta. Porém, a gente sai desse profundo mar de chorume pro ouro mais puro que existe. O feeling é parecido com você tá assistindo longe de casa e ir pro Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, ou tá mordendo um sacão de lixo e do nada comer aquele podrão maravilhoso da esquina. Cara, a introdução do Homem-Aranha aqui é simplesmente perfeita. Essa é uma das, se não a melhor cena de web swing que existe. O Tobey tem algumas cenas bem legais de web swing, o pessoal olhando, admirando, o sol batendo na lente dele e tal, maravilhoso, mas de verdade, eu acho que não tem nem comparação. Essa cena é linda em excesso. Tem a visão do Peter, tem a nossa visão do chão, tem a nossa visão das costas do Peter, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. E senhoras e senhores, que traje maravilhoso. Esse de verdade, cara, indiscutivelmente é o melhor traje de Homem-Aranha dos cinemas. Nisso aqui, de verdade, eu não tô aberto à discussão, vocês podem justificar o que quiser aqui nos comentários. Esse traje é perfeito. E olha que eu sou apaixonado no traje do Tobey. A primeira cena de ação também é bem maneira, muito legal lá com o Alexei. Qual é? Fala aí, mano Vodka, será que você podia estar parando essa porra desse caminhão logo? É sério, se você continuar nessa linha reta, você vai acertar o meu carrinho favorito de chuva. Acertou em cheio, hein?
Acho que eu vou ter que quebrar seu pescoço. Me lembrou pra caramba o feeling daquela cena do ladrão de carros lá no primeiro filme, que o Peter fica espirrando teia nele e tudo mais. Ah, e o take do Peter segurando o ônibus é muito maneiro. Nada como heróis que priorizam salvar vidas, né? Acho que isso devia ser o básico, não é Batman do Snyder e Aura Man. Depois já é introduzido o nosso Mano Max. Não é esse, e também não é esse. Ator absurdo, muito bom mesmo. E aqui é introduzido uma outra coisa ótima nesse filme, que é a construção musical do Max. Mas depois eu vou voltar nesse ponto. Opa, garotão, dá uma lambida na perereca aqui. Aê, que nojo! Um outro detalhe muito legal é que talvez para todo mundo seja quase sem valor, né, meio imperceptível, mas eu amo o Peter atender o telefone durante os crimes. Porque mesmo que possa parecer muito simples, isso acaba conceituando a gente em duas coisas sobre o Homem-Aranha. Primeiro, que é uma alegoria bem direta à divisão de vidas entre o Peter e o Homem-Aranha, porque ele tá literal dividindo a vida dele ali, dividindo a atenção dele. E em segundo, é o valor que ele dá para ambas as vidas dele. Porque, por exemplo, eu não conseguiria imaginar o Batman se importando com uma ligação que o Bruce tá recebendo enquanto ele tá agindo como Batman. Mas o Peter, sim, ele tem tia pra avisar a hora que ele vai chegar, tem namorada / esposa, né, ou pelo menos tinha. Mas isso não significa que é um problema no caso do Batman, mas é um diferencial muito positivo no Peter. Ah, uma coisa curiosa, o Peter nesse filme, ele é esquizofrênico. Ele fica tendo vários lapsos alucinógenos do Capitão Stacy, fazendo ele lembrar da promessa que ele fez no primeiro filme. Ele até chega aí na Gwen querendo terminar, mas ela termina antes. E ela termina antes porque ela é muito foda e forma muita áurea. Mentira, gente. Falando sério, a relação deles é muito boa. Desde o primeiro filme. É uma das melhores coisas dos dois filmes. Uma outra cena muito massa é a cena do bullying, em que o Peter entra no meio, tá vendo lá o garoto nerdzinho apanhando dos outros, tendo o projeto dele quebrado e tal, e ele se mete. O garoto não tava sofrendo risco de vida nem nada do gênero. Não é um super vilão gigantesco prestes a destruir uma cidade inteira com um piscar de olhos. Na verdade é só um garotinho passando por uma coisa chata, um momento ruim, e o Peter se identifica com ele. E é muito legal que o Peter nem abandona o garoto, ele sai andando com ele. O Peter podia só soltar a teia e ir embora, mas ele segue conversando com o garotinho. Afinal, é o herói da vizinhança, né, Tom Holland? Opa, aranha do passado aqui, passando para dar só um pontinho bem importante. Todas as vezes em que o Aranha Humano ofender o Tom Holland, ele tá falando do Tom Holland antigo, o Tom Holland clássico, tá bom? Agora pode seguir com o vídeo. Ah, e outra coisa incrível aqui é o Peter todo gripado. É algo maravilhoso e inesquecível. O maluco é o Homem-Aranha, não tem como. E agora voltando um pouquinho pro Max, ele é completamente doidão. Ele é viciado no Homem-Aranha, fala sozinho imitando o Homem-Aranha, mas aqui tem algo bem engraçadinho que vale a pena ressaltar. O bolo dele de aniversário, né, a propósito é o aniversário dele nesse dia aqui do filme, o bolo de aniversário dele é mais bonito e mais fiel ao design do Electro do que tudo que fizeram de CGI em cima dele. Mas vamos com calma, logo a gente chega no Manhattan do Homem-Aranha. O Max tem todo um passado meio zoado ali, um passado até meio atual se for pensar. Ele tem o projeto dele roubado, ele é tratado igual lixo, como uma pessoa esquecível e descartável. E o filme mostra pra gente que ele tem uma raiva contida muito grande, porque ele basicamente fica sonhando com a ideia de descer a porrada nos caras que é superior a ele na empresa. E falando em raiva, nesse filme, basicamente a gente vai ter 4 personagens principais que vão mover a história, que é o Peter, a Gwen, o Max e o Harry. E sim, isso aqui era pra ser o Harry, né? Pelo menos deveria ser. Eu acho que o Peter andar de skate é o menor dos nossos problemas nesse universo, porque eu nunca esperaria ver o Harry emo. É sério, cara, isso é genuinamente muito ruim. E toda a personalidade dele também me incomoda muito. Eu reassisti esse filme e tentei encontrar o máximo de pontos positivos. Eu não encontrei nenhum no Harry. Tem muita gente que enche o saco falando do duende futurista tecnológico do William Dafoe, mas cara, vocês estão reclamando de boca e barriga cheia, irmão. Aí dando uma saidinha bem rápida da coisa nojenta que é esse Harry, sabe, algo muito fofo, chega a ser ridículo de tão fofo. É o momento do Peter e da Gwen tentando ser amigos sem romance. Isso é tipo muito lindinho, eu gostei muito mesmo. Mas tá bom, fecha o parêntese, vamos voltar para os outros personagens. A transformação do Max e todo o desastre que acontece com ele é bem interessante. Todo o bagulho de tentarem sumir com ele como se fosse
fosse uma falha da Oscorp, né, que tecnicamente é uma falha da Oscorp, eu gostei bastante disso. E quando ele começa a andar todo confuso com os poderes, é muito maneiro, ele tem uma visão, né, meio de eletricidade, um bagulho meio distorcido, é bem interessante. E eu sou completamente apaixonado pela abordagem amigável que o Peter tem com ele. É muito bom ver o Homem-Aranha não chegando já partindo pro soco. Fazendo só uma suposição, se não tivesse tido aquele tiro e toda aquela pressão, né, em cima do Max, talvez o Peter teria conseguido acalmar ele, teriam conseguido reverter o que aconteceu, ou até ele virar uma pessoa boa, uma espécie de herói ou coisa parecida. Porém, ele leva o tiro e entra em pânico e fica muito bravo. E aqui a gente tem o auge, que pra mim é o ponto mais alto do filme, a música. Eu já comentei isso várias vezes, principalmente no vídeo antigão que eu fiz sobre o Hulk, mas eu sou apaixonado por trilhas sonoras marcantes em filmes de heróis. E essa daqui é maravilhosa, porque ela já é introduzida desde o começo, porém de uma forma desajeitada, e ela vai crescendo e aqui ela explode. É algo maravilhoso. A luta deles é bem legal, os efeitos nos poderes do Electro são bem bonitos, o sentido aranha aqui brilha de uma forma magnífica. Aquela cena da escada em que a eletricidade tá correndo pelos corrimões ou corrimãos, eu não lembro como é que fala no plural, eu sou burro, mas a eletricidade correndo e o Peter analisando quem vai ser atingido e quem não vai, a velocidade dele, toda a técnica e tudo mais, é tudo muito legal. Só que o que não é legal é o design do Electro, né? Porque ele ser o Dr. Manhattan da Marvel é meio broxante. De verdade, ele é muito feio, cara. É bem frustrante ver ele assim, é muito ruim mesmo. Não que eu quisesse um cara com um raio espetado pra todos os lados na cara dele, feito de silicone, mas sei lá, eu esperava alguma coisa mais Homem-Aranha, né? E antes de avançar mais na história, uma personagem que eu acabei esquecendo de falar e eu não posso esquecer porque ela é maravilhosa mesmo sendo secundária, é a Tia May. Aqui, infelizmente, ela é mais secundária do que no primeiro filme, mas mesmo assim, em todo momento ela tá brilhando muito. Desde o começo, em que ela tá escondendo a roupa dela de enfermeira, do trabalho secundário, né, que ela arranjou, e o Peter tá escondendo a roupa de Homem-Aranha, o fato dela ter arranjado esse emprego pra pagar a faculdade do Peter. Naquele momento que o Peter acaba confrontando ela fica chamando ele de meu menino e não se achando o suficiente. O momento é bem bonito, é algo bem comovente, só é uma pena que esse momento lindo linka com o Peter não largar o papo dos pais durante o filme. De verdade, esse bagulho me irrita, e não é nem o fato do Peter ser obcecado pelos pais, porque isso realmente acontece com filhos abandonados e tal, mas o ponto é que isso é só uma ferramenta de roteiro forçadíssima, porque o Peter só decide atrás do bagulho dos pais quando é extremamente conveniente pra história. Isso me irrita muito, porque não é um bagulho natural, tipo, nossa, o que será que meu pai faria aqui? Nossa, eu tenho memórias tão boas com meu pai, mesmo eu sendo só uma criancinha na época, eu queria muito encontrar ele. Nossa, eu quero entender o porquê ele me abandonou, eu quero saber. Não, é tipo, momento normal do filme. Ah, nossa, que alegria, cara, eu adoro a minha vida. Momento conveniente. Oh meu Deus, eu quero muito saber o que aconteceu com meu pai. O Peter e o Harry também perde totalmente a naturalidade só de acordo com o roteiro, porque do nada o Harry se torna a pior pessoa em algo tipo segundos, tá ligado? Um amigo insuportável. Ai, mas o Harry tá morrendo, cara, você tem que ser compreensível ao meu ovo, irmão. Isso daí foi muito do nada mesmo, foi muito seco. Mas tá bom, agora a gente vai chegar num ponto um pouquinho mais embaixo. A gente chegou agora no momento baguncinha. Até aqui, o filme tava ruim em alguns conceitos, porém com momentos muito bons, momentos de brilho, personagens interessantes e tal. Porém, dessa linha imaginária aqui em diante, é basicamente um crime. Aqui, o Peter acaba encontrando o laboratório super secreto, épico e conveniente do pai dele, e descobre que o pai dele que criou as aranhas com a proposta de curar doenças e que ele trabalhava diretamente com o pai do Harry. Porém, essas aranhas que ele fez são híbridas com o seu próprio DNA, e é justamente por isso que a pesquisa não foi pra frente depois do sumiço do pai do Peter. Só o DNA dele é compatível, e é por isso que o nosso Peter recebeu poderes de aranha ao invés de morrer. E isso pode ser maravilhosamente épico, porque indiretamente o pai do
Peter preparou uma herança genética para ele e ele ama muito Peter, e os próprios roteiristas explicaram essa cena falando que era uma cena sobre paternidade e algo lindo e maravilhoso. E foda-se, irmão, essa cena fere tudo o que um Homem-Aranha é, fere muito mesmo. Isso é um absoluto crime com o Homem-Aranha. Como um roteirista em sã consciência ousa colocar a trama de o jovem único e o jovem escolhido dentro do Homem-Aranha? E não, eu não tô falando de o escolhido que tem tudo na mão e que a vida é fácil e coisa parecida. Não, o nosso Peter, com certeza ele tem muito mérito, porque ele escolheu se tornar uma pessoa melhor. Ele até começou num caminho bem torto quando ele virou o Homem-Aranha, né? Virou entre aspas, quando ele tava usando os poderes. E aí só depois ele se tornou o Homem-Aranha quando ele começou a assumir a responsabilidade. Então sim, o Peter do Andrew tem todo o mérito do mundo nessa parte, mas deixa eu explicar de uma forma bem clara para não restar dúvida na sua cabeça. O ponto aqui é que ele é o único que poderia passar por essa situação, porque mesmo que fosse uma pessoa com um caráter talvez até melhor que o do Andrew e essa pessoa fosse picada pelas mesmas aranhas, essa pessoa iria morrer. Então o Homem-Aranha só poderia surgir no Andrew. Esse é o problema. O Homem-Aranha foi criado para ser uma contraproposta, para não seguir essa linha de a pessoa que é escolhida, que é preparada e coisa parecida. O Peter é o fruto de um acaso com um desenvolvimento de caráter. Aqui não tem como ser fruto do acaso, aqui é tudo planejado e amarrado. Isso pra mim de verdade é o maior problema desse filme. Tá, deixa eu respirar aqui porque isso genuinamente me estressa demais, é o ponto que mais me incomoda nesse filme. Talvez se não tivesse isso eu gostaria bem mais. Mas tá, o Harry liberta o Electro, que se reforma igualzinho o Manhattan, e ele ajuda o Harry a conseguir o veneno da aranha. E o Harry pega e já usa o veneno dele mesmo, só que o Harry infelizmente não tem o sangue lendário da família Parker e ele começa a morrer mais rápido ainda. Parece que ele tomou a poção do Red do Terraria. Só que aí ele pega e veste um traje tecnológico super mega feio e tem uma transformação muito genérica e bem nojenta. E aí que a gente descobre algo cientificamente muito interessante, que se você misturar uma doença mortal com o DNA de uma aranha modificada, você vai ter o vilão mais feio do Homem-Aranha. É sério, mano, esse bicho é muito feio. Isso aqui é um gremlin. Que porra é essa, irmão? Isso aqui é horroroso. Hashtag volta William Dafoe, pelo amor de Deus. No fim, a luta com o Electro é muito boa. Toda a questão da música dele, toda a época de fundo, a referência com a música feita com som de bobina de Tesla, sendo a música tema do Homem-Aranha. É tudo muito legal. A tensão que tá acontecendo de fundo, os aviões que vão se chocar, os hospitais sem energia, é tudo muito legal. Mas tem aquela polêmicazinha de que o Peter matou o Electro e ele é um psicopata, mas eu acho isso um papo extremamente idiota. Primeiramente porque o Peter não tinha nem certeza que ia matar o cara, porque ele se desfez e se refez uma porrada de vezes. E segundo que ele era uma ameaça grande demais, ele quase matou milhares de pessoas. Então, vamos combinar, né? O Peter já passou por situações em que realmente compensava mais deixar o vilão passar dessa pra melhor. Ele já tentou ir no papo, já tentou ir na mão, já tentou impedir na violência, no argumento, em tudo. Então, eu não acho que seria contra o caráter do Homem-Aranha ele fazer algo que talvez pudesse matar um vilão. Partindo pro final, a morte da Gwen é super dramática, o bagulho todo cinematográfico e emocionante, porém não tem nada a ver com o vilão, porque o Duende aqui é tipo o Venom do Sam Raimi, tem 5 minutos de tela, é completamente perdido e tá avulso no filme. O Harry mal aparece e o Duende menos ainda. Mas a morte em si é trágica pra caramba, brutal e cruel, e a atuação do Andrew é muito boa. Mas só um pontinho aqui, eu acho muito cruel o barulho que eles colocaram quando ela cai. E agora realmente na parte final do filme, onde o Peter tá basicamente em depressão, ele abandonou a vida de Homem-Aranha, todo no papo do Homem-Aranha nunca mais, tá ligado? O bagulho triste mesmo. A gente tá vendo um ambiente em que o crime tá crescendo de uma forma absurda, rola até uma ameaçazinha de uma criação de um sexteto sinistro para um próximo filme que graças a Deus
não aconteceu, mas o Peter acaba voltando para a vida de Homem-Aranha por conta de palavras muito bonitas da tia May. E a gente tem aquela cena linda, maravilhosa do garotinho que o Peter salvou do bullying, se vestindo como Homem-Aranha e agindo como Homem-Aranha. Esse final de filme é lindo, é muito legal, mas muito legal mesmo. E no fim, é basicamente isso. É um filme que fere muito o que é ser um Homem-Aranha. Tem um compilado de designs horrorosos, tem bons momentos, tem ótimos momentos e tal, tem cenas emocionantes, engraçadas, muita essência de Homem-Aranha, porém nada dessas coisas boas, né? Nenhuma delas chega nem perto das coisas péssimas que esse filme carrega. Basicamente é o Peter e o Homem-Aranha sendo perfeitos, porém jogados em um universo que não merece eles. Opa, você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui, quer você esteja concordando ou discordando de tudo que eu falei, a sua presença faz total diferença pra mim e hoje eu quero te agradecer. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu esforço, pela sua inscrição, por você tirar um tempo para estar aqui comigo, pela sua disposição de se inscrever, de seguir no Instagram, de apoiar os nossos projetos, por você deixar aqui sua opinião, sua piada. Eu adoro os comentários de vocês. Eu agradeço o apoio que vocês me deram naquele caso de plágio que aconteceu na semana passada, semana retrasada. Vocês são maravilhosos, vocês estão mudando a minha vida e eu agradeço demais por me dar a oportunidade de estar presente no dia a dia de vocês, de eu colocar um sorriso na cara de vocês, nem que seja por um minutinho num dia difícil. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Esses 30 mil inscritos não são uma conquista minha, mas uma conquista nossa. E eu de verdade tô muito feliz e tô ansioso para bater logo 50 mil e tirar essa máscara logo de uma vez e fazer um conteúdo ainda mais íntimo com vocês. Mas no mais, para não perder o costume, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. E o meu mais sincero, muito obrigado.